Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Desestruturando História. Hoje vamos falar sobre a independência do Brasil. A história da independência brasileira começa nas invasões napoleônicas. É certo que o ideário que motivou o processo remonta ao Renascimento, ao Iluminismo e à Revolução ocorrida na França alguns anos antes. Porém, foi com a assistência das tropas de Napoleão na ocupação de Portugal que iniciou de fato o processo de independência do Brasil. Pressionado pelas tropas francesas que invadiram a Península Ibérica, Dom João, com a ajuda dos ingleses, foge para o Brasil, transferindo a sede do governo português para o Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil seria elevado à condição de Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, acabando com seu status de colônia. Após a derrota de Napoleão e a realização do Congresso de Viena, a situação política europeia estabilizou-se, porém o agora rei Dom João VI relutava em retornar para Portugal. Nesse contexto de crise estourou em 1820 a Revolução Liberal do Porto. Dom João VI não conseguiu mais resistir às exigências das cortes recém-criadas, retornando em abril de 1821 e deixando como regente do Brasil o príncipe Dom Pedro. O clima político no Brasil também era agitado, com um grupo apoiando a política portuguesa e outro apoiando ideias nacionalistas. Estes, por sua vez, se dividiam entre os radicais e os conservadores, liderados por José Bonifácio de Andrade e Silva. A desunião entre portugueses e brasileiros era clara. O próprio príncipe Dom Pedro oscilava entre a fidelidade a Portugal e as reclamações locais. No início de 1822, o grupo de José Bonifácio, agora ministro, concentrava esforços em assegurar a permanência do príncipe. Uma unanimidade ia sendo criada. A princesa Leopoldina aos poucos se convertia numa das grandes influências favoráveis à desobediência às cortes e à emancipação. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu no Paço um requerimento que contava com mais de 8.000 assinaturas, pedindo que ele não deixasse o Brasil. O objetivo era fazer com que o herdeiro português permanecesse na colônia. O príncipe atendeu a petição local no famoso Dia do Fico, que, embora não tenha as famosas palavras gravadas no alto da sessão, mas no post-scriptum, elas entraram para a memória como a parte mais impactante. No mês de junho, Dom Pedro decretou que as tropas portuguesas presentes no Brasil passariam a ser consideradas inimigas e recomendou aos governos provinciais que não dessem posse a empregados vindos de Portugal. A autonomia já era realidade, faltava o marco simbólico. No dia 14 de agosto, o ministro José Bonifácio emitiu uma circular declarando a emancipação. Faltava, entretanto, um evento que servisse de estopim, e ele veio fácil. Em 28 de agosto chegara ao Rio de Janeiro um navio trazendo notícias de Lisboa. As cortes ordenavam a volta imediata do príncipe, o fim de uma série de privilégios brasileiros e a acusação de traição aos ministros que cercavam o regente. José Bonifácio, contando com a articulação da princesa Leopoldina, ordenou a um correio que fizesse o que fosse preciso para entregar a mensagem ao príncipe. Dom Pedro havia acabado de vencer a Serra do Cubatão, montado numa besta, vestido uma farda comum e com problemas, digamos, intestinais. Ao receber a notícia, no entanto, o príncipe arrancou a fita azul claro e branca, a marca dos Braganças que ostentava no chapéu, jogou no chão, desembaiou a espada e gritou as famosas palavras: independência ou morte. Seu regresso foi triunfal. As festas que tinham celebrado a chegada de Dom João agora homenageavam a reclamação do primeiro imperador brasileiro em 12 de outubro. Assim se completava a emancipação singular em meio às independências americanas que haviam criado repúblicas. Mas ela chegava sem mudanças radicais, colocando no centro do poder um monarca português e da Casa dos Bragança. Vale lembrar que tudo que foi dito é apenas um recorte, então se quiser mais informações, acesse nosso Instagram.